Se você é professor ou atua no departamento de ensino da sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. São 25 anos aprimorando e promovendo a escola dominical. Artigos, subsídios, ED em Foco, conversa franca, entrevista com o comentarista das lições bíblicas, boas ideias, em evidência e muito mais. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão. Disponível nas livrarias CPAD, no cpad.com.br. Para assinar e receber em casa, ligue 0800 021 7373. Revista Ensinador Cristão. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. O início da caminhada. Olá, meus queridos irmãos, povo de Deus. Quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradecer ao nosso Pai Eterno que nos concede mais uma oportunidade de juntos caminharmos aqui pela nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, levando a santa e preciosa Palavra de Deus por meio das nossas lições bíblicas adulto. E eu quero agradecer a Deus, ao nosso presidente da nossa convenção CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior, ao nosso presidente de honra, pastor José Wellington. Eu, particularmente, louvo a Deus pela vida deles, pelo carinho e também pela oportunidade que tem nos facultado de aqui estarmos para contribuir com a fé dos eleitos. Ao irmão Ronaldo Rodrigues, da nossa CPAD, o gerente da casa, e a todos que fazem parte dessa família assembleiana abençoada. Eu quero, nesse momento, dizer a todos os alunos, professores, que estaremos caminhando neste segundo trimestre com esta lição maravilhosa, a carreira que nos está proposta. Uma temática relevante e que vem somar para o crescimento espiritual da vida dos servos de Deus. Estaremos tratando sobre a jornada do cristão, desde o momento em que ela se inicia com Cristo, até a consecução final, quando estaremos nas mansões celestiais com o nosso Pai Eterno. Aliás, esse é o anelo, é o que lateja no coração de cada salvo, a pátria celestial. E o apóstolo de São Paulo foi bem categórico em Filipenses 3:20. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, através desse livro de apoio que você pode adquirir nas nossas lojas da CPAD, o professor vai ter mais elementos, vai ter mais substância, vai ter mais material para complementar as nossas lições. É verdade que nós temos o conteúdo que está totalmente inserido na nossa lição, mas que o livro de apoio ele serve como recurso didático e com mais elementos para que o professor dê uma aula bem robusta, bem abastecida e possa melhor contribuir para a vida dos nossos alunos. Eu quero agradecer ao Pai Eterno nesse momento e convido você a orar comigo. Pai Santo, Pai querido, Autor da vida, Senhor do céu, da terra e de nossas vidas, eu quero te louvar por este momento especial, por estarmos iniciando este segundo trimestre e abençoando o teu povo com a tua palavra, promovendo o crescimento, promovendo uma espiritualidade à luz da Bíblia, à luz da palavra e o crescimento na fé. Que este trimestre, Senhor, seja mais um fortalecimento nessa jornada, nessa trajetória, nesta caminhada para as mansões celestiais.
de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Capacita-nos, abençoa os professores, os alunos e que tudo seja para a glória do teu nome, para o nosso crescimento na fé, na comunhão e no ensino da palavra. Rogamos por tudo e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós queremos dizer que estaremos caminhando neste segundo trimestre com 13 lições importantes. A primeira, o início da caminhada. A segunda, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A terceira lição, o céu, o destino do cristão. A quarta lição, como se conduzir na caminhada. A quinta, os inimigos do cristão. A sexta lição, as nossas armas espirituais. Sétima, o perigo da murmuração. Oitava lição, confessando e abandonando o pecado. Nona lição, resistindo à tentação no caminho. A 10ª lição, desenvolvendo uma consciência de santidade. 11ª, a realidade bíblica do inferno. 12ª, a bendita esperança, a marca do cristão. A 13ª, a cidade celestial. São temas atuais e necessários para aqueles que vivem a vida de fé e que peregrinam neste mundo sabendo que vai habitar no céu de glória. Pois o desejo de Cristo é que nós estejamos onde Ele está. Isso nós podemos provar através da Bíblia em João 14:1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar e virei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa confiança, foi o anelo de Cristo e é a promessa que nós temos dele para juntos habitarmos com ele para sempre. Então, a partir da primeira até a 13ª lição, estaremos tratando sobre a nossa caminhada para as mansões celestiais. Para início de conversa, nós queremos dizer a todos os irmãos que nós temos o nosso tema, o início da caminhada, lição 1, texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, verso 3. Verdade prática, o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Cristo Jesus. É aqui que nós vamos começar falando sobre essa temática tão relevante, o início da nossa caminhada com Cristo. No ponto 1, nós estaremos tratando sobre a caminhada com Cristo. Subponto 1, compreendendo os dois caminhos. Subponto 2, os 3 companheiros da nossa jornada. No ponto 2, nós temos o novo nascimento. Subponto 1, por que precisamos do novo nascimento? Subponto 2, a religião não faz nascer de novo. Subponto 3, o novo nascimento e o seu processo. No ponto 3, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Subponto 1, o Novo Testamento. Subponto 2, o tema principal do Novo Testamento. E o subponto 3, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Ok? Feito isso, amados, nós estaremos seguindo aqui a nossa análise bíblica desses pontos. O propósito nesta aula introdutória é ajudar a cada professor a saber fazer uso didaticamente, metodologicamente das nossas lições para firmar ainda mais a fé dos salvos em Cristo. Ok? Nosso manual é a Bíblia Sagrada e o que nós estamos tratando aqui é extraído dela para o nosso crescimento na fé. Muito bem, queridos, tratando deste ponto da nossa lição, o início da caminhada,
foi dito aqui na nossa verdade prática que essa caminhada ela se inicia através do novo nascimento em Cristo Jesus. Isso está claro em João capítulo 3, versículo 3, bem como também no versículo 5. Mas antes de nós tratarmos sobre o início dessa nossa caminhada, atentando aí para o ponto 1, a caminhada com Cristo, nós podemos perceber que a vida, ela não começa sem Deus. A vida humana, ela começa com Deus. Hoje vivemos a época da modernidade, da pós-modernidade, das informações, das ciências, das filosofias. Porém, quando nós realmente desejamos saber sobre a origem do homem, está aqui na palavra de Deus. A vida do homem, ela se inicia com Deus. As transformações, as mudanças que vão acontecendo no cenário humano, na verdade, é devido à desobediência do homem. Em Eclesiastes 7:29 é dito que Deus fez o homem bom, mas ele buscou muitas invenções. Porém, a base para compreender o início da vida do homem está na Bíblia. E a vida do homem, ela começa com Deus. Quando nós analisamos a palavra de Deus, e é muito bom que o professor fale isso na sala de aula, porque nós temos duas concepções sobre o início da vida humana. A primeira concepção, ela vem dos professores de biologia, dos naturalistas, dos existencialistas filosóficos, como Nietzsche, Sartre, Schopenhauer, que tinha uma negatividade em relação à vida do homem. Os existencialistas diziam que o homem nunca caminha para o progresso, caminha sim para a morte. É um ser que tem uma vida marcada pela náusea, pela angústia, pela perplexidade, pelo sofrimento. Essa é a análise que se faz da vida fora de Deus. Quando nós vamos para a escola, nós encontramos professores que vão falar do início da vida humana. E quando eles falam do início da vida humana, eu falo isso aqui nesse livro com muita propriedade, eles começam falando da vida fora de Deus. Nenhuma escola, nenhum livro de biologia, nenhum livro de filosofia quer tratar da vida começando com Deus, mas sim da vida que começa fora de Deus. É assim que a humanidade vê a questão do ser humano. E quando nós atentamos para essa particularidade, logo de início eu quero salientar que o homem, ele começa a vida não de forma pré-humana, como a história relata. E isso vai se ligar àquilo que eles vão chamar de evolução. Ou seja, o homem vai evoluindo, é um ser que, na verdade, começa a sua história e ele vai prosseguindo, chegando esse homem que entra nessa fase pré-humana, na verdade, a própria análise vai dizer isso, é que ele vai se desenvolver através de um animal, de um símio, através, na verdade, de um ser que não expressa a glória de Deus. Mas nós queremos aqui salientar de imediato que o homem, ele não foi feito de uma forma pré-orgânica. À luz de Gênesis 1, 26 e o verso 27, é dito: Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Está na palavra. Ou seja, o homem não é produto do acaso, não é produto dessa questão da forma pré-orgânica. O homem não é um ser que se evoluiu do macaco de maneira nenhuma. O homem tem a sua origem em Deus. Veja que a Bíblia, ela começa dando dignidade ao homem, porque esse homem que é criado por Deus, ele é feito à sua imagem e à sua semelhança. Nós temos duas palavras que no hebraico elas são correlatas, selen, demut. Isso mostra que quando Deus faz o homem, esse homem traz aquilo que na verdade envolve inteligência, capacidade, sabedoria, discernimento. Isso é um ser criado à imagem e à semelhança de Deus.
A bem da verdade, ainda que se tenha diversas concepções sobre essa questão da imagem e da semelhança, que nós não vamos entrar em detalhe, mas no livro de apoio eu falo isso constantemente, o que fica aqui preconizado, o que fica aqui claro, óbvio, é que a Bíblia descreve a criação do homem tendo seu início em Deus, tendo seu início no Deus eterno. Deus é quem cria o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Aqui nós temos o início da vida. A vida do homem, ela começa com Deus. Ainda que outros tenham concepções diversas que contrariam o relato bíblico, particularmente nós ficamos com a própria palavra de Deus, que ela relata isso, que o homem foi criado à imagem e à semelhança desse Deus Todo-Poderoso. Então, é assim que a Bíblia ela começa falando sobre esse homem. E aí nós podemos analisar que vai entrar um debate para se saber dessa parte imaterial do homem, porque o homem ele foi feito de duas partes. A primeira parte é a parte corpórea, material, que é o corpo. A segunda é a parte imaterial, envolvendo a alma, envolvendo o espírito. E como é que essa alma e como é que esse espírito, possamos assim dizer, ele é passado de geração a geração? Algumas correntes, nesse particular, procuraram tratar dessa parte imaterial. Nós podemos começar analisando a visão platônica, que ele diz que todas as almas elas foram criadas antes da existência humana, mas depois criou-se o corpo humano e a alma ela entrou no corpo humano como uma forma de punição. Essa é a ideia que é relatada por Platão, mas nós temos também a ideia criacionista e temos a ideia que vem do traducionismo. Particularmente, nós podemos crer que a ideia do traducionismo, ela se encaixa melhor. Por quê? Quando nós atentamos, por exemplo, para essa visão do criacionismo, ele ensina que Deus cria a alma do homem no momento da concepção ou do nascimento, unindo-a imediatamente ao corpo. Ao passo que o traducionismo diz que o que se entende é que a alma vem por meio do processo de geração natural, semelhantemente ao corpo. E para confirmar isso, faz uso de Hebreus 7:10, Gênesis 2, 1 até o verso 3. O que nós podemos compreender é que esse ser, que é tanto material como imaterial, é corpo, é alma, é espírito, esse ser, ele veio de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, lá no Éden, a vida do homem, ela se inicia com Deus. É uma vida perfeita, sem pecado, é uma vida sem desobediência. Porém, o homem peca. E quando esse homem peca, a vida que ele começou com Deus, ela passa a estar fora de Deus. O homem tenta caminhar por si próprio, ouvindo a voz de Satanás. Está lá em Gênesis 3, quando ele assegurou: vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando desobedece ao Pai eterno, o homem passa a caminhar por si mesmo. E aí entra aquilo que é chamado de pecado original ou natureza pecaminosa. Isso é implantado no homem e, a partir daí, o homem passa a viver em desobediência contra Deus. E a vida prossegue fora dos planos de Deus. Basta você ler Gênesis capítulo 6 para você entender que a carne, ou o homem carnal, está no centro de tudo. Quando o próprio Deus diz que é maldita a terra por causa do homem. A vida começou, ela se iniciou com Deus, mas o homem pecou, desobedeceu a Deus e agora caminha sem Deus. Esse homem, nessa carnalidade, nessa vida de desobediência, precisa voltar-se para Deus. Paulo, escrevendo em Romanos 3:23, diz: todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Isaías 59 diz, no verso 1:2, que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. A vida que começou na fonte, a vida que começou com Deus, ela abscida-se, ela separa-se de Deus. E a partir daí o homem anda sem Deus.
Porém, para que essa vida ela retorne a Deus, como dizia o teólogo Agostinho, o homem está inquieto até que ele se volte para Deus, porque ele veio de Deus. O ser humano que começou a vida com Deus, que recebeu o sopro de Deus, o hálito de Deus, por causa da desobediência, por causa do pecado, teve a vida separada, distanciada de Deus. Isso está claro em Romanos 5,12. Então, nesse primeiro ponto, que nós estamos tratando aqui da nossa lição, ele aborda isso. E o professor deve mostrar que a vida do homem nesta terra, ela se iniciou com Deus. O homem pecou, fugiu dos padrões de Deus e, na verdade, ele passou a caminhar sozinho. E aí teve uma jornada totalmente marcada pelo pecado. Nesse primeiro subponto da nossa lição, eu começo falando aqui sobre a caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Nós temos a vida humana, essa vida humana, ela começa com Deus lá no Éden, e aí passa-se até a vida natural, quando as pessoas nascem, e essa vida natural, ela é marcada por dois momentos. Ela é marcada pelo nascimento e também pela morte. Porque quando o homem peca, a morte passa a reinar a todos os homens. Romanos 5,12. Então, o professor deve falar na sala de aula que existem dois momentos na vida do ser humano. O momento da vida biológica, o momento na vida natural. Essa vida natural, ela veio de Deus. Deus é quem concede a vida natural. Mas também o homem pode viver agora a vida com Cristo. Então, quando qualquer criança nasce nesta terra, está nascendo uma vida que foi criada por Deus. Só que devido ao pecado, à natureza pecaminosa, essa pessoa nasce no pecado, com uma natureza carnal, e a tendência é inclinar-se para as práticas pecaminosas, como está em Romanos 8,8. Paulo diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Essa carne aí é a natureza pecaminosa. É aquele momento em que o homem pecou contra Deus, fugiu de Deus, desobedeceu a Deus e quer viver a sua vida sem a presença de Deus. Então você tem a vida natural, que ela vem dominada pela carnalidade. O professor deve dar ênfase na sala de aula, mostrando que quem anda nessa natureza carnal pecaminosa não pode agradar a Deus. Então, é importante que se faça alusão a isso. Mas a vida humana, ela começa com Deus. A vida humana começa com Deus. Deus é quem dá origem à vida. Porém, devido à natureza pecaminosa, esse homem nasce na iniquidade, nasce no pecado. Agora, para retornar a Deus, o homem precisa ter a vida com Cristo. E é muito importante isso, porque talvez você vai perguntar, pastor Zéu, e como se começa essa vida com Cristo? Aí sim, ela só começa pelo novo nascimento. Quando você observa capítulo 1, verso 11 e 12 de João, está escrito: veio para o que era seu e os seus o receberam, e tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos quantos creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. O novo nascimento, ou a nova caminhada com Cristo, ela começa quando eu ouço a mensagem do Evangelho, compreendo o plano da salvação, sei que sou pecador, renuncio o pecado e começo a nova vida vivendo em Cristo Jesus. Eu tenho a minha vida natural dominada pelo pecado, mas quando eu tomo ciência do plano inicial, original de Deus, que eu me volto para Deus, eu começo a vida com Cristo pelo novo nascimento. É importante dizer que essa palavra novo nascimento fala dessa regeneração. É o nascer em Cristo. É o nascer da água e do Espírito, como está lá em João capítulo 3. Quando nós lemos Mateus 16, 24, o Senhor Jesus é categórico em dizer que tem que haver essa renúncia nossa. É o renunciar da carne, é o renunciar do eu, da vida pecaminosa, para se iniciar a caminhada com Cristo.
Em Gálatas 2:20, Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu comecei lá atrás uma vida natural, biológica, uma vida dominada pela natureza carnal, seguindo os desejos do meu coração, a minha lógica, andando, como diz Efésios 2:2, até o verso 3, andando segundo o curso deste mundo. Mas quando eu vi a mensagem do Evangelho, o que Deus projetou para mim lá no início, e quando eu retorno para Deus, através do novo nascimento, em Cristo, se inicia essa nova vida. A nova vida é o despir-se do eu, é o sair do eu para viver plenamente com Deus. Então nós precisamos atentar para essa particularidade. E quando eu começo essa vida com Deus, e quando eu inicio essa vida com Cristo, eu vou ter 3 companheiros na minha viagem: Pai, Filho e Espírito Santo. Em todo esse processo da salvação, da minha vida com Deus, a Trindade eterna está presente. Ou seja, caminhando essa nova vida com Cristo, eu não estarei só. Ela pode ser íngreme, pode ter precipícios, despenhadeiros, pode ter lutas, mas eu tenho a certeza que há 3 companheiros que vão me ajudar a chegar no céu. O Deus Pai, que é quem projeta a nossa salvação. Por isso que o apóstolo São Paulo, em Efésios 1:3, ele diz: bendito Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, qual tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele é quem projeta o plano da salvação, é quem envia Jesus, João 3,16, para nos dar vida e vida com abundância. Esse Pai concede o Espírito Santo, que ele trabalha para o convencimento do pecado. João, quando nós lemos 16, 6-8, isso está bem claro. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É quem promove o novo nascimento em nós por intermédio da palavra, como diz 2 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, a palavra de Deus. Veja que eu tenho o Espírito Santo que vai aplicar a obra, o trabalho de Cristo, os ensinos de Cristo no meu coração, como está em João 16:24. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu não estou só nesta jornada. Até chegar ao céu, eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estão ao meu lado. Então, por que temer? Hoje estamos ouvindo notícias aterrorizantes, horríveis, que causam medo, pavor. Porém, eu tenho que ter consciência plena, pela palavra, que há 3 companheiros que seguem junto comigo nesta viagem: Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é quem executa o papel da salvação. Ele, através do seu sangue, nos dá a vida eterna, mas caminha conosco, nos fortalecendo. Ele mesmo disse em Mateus 28:20, eu estou convosco todos os dias. Então não há o que temer. O professor na sala de aula deve falar isso para os alunos. Vivemos em um mundo marcado por vãs filosofias, materialismo, racionalismo, o ateísmo, naturalismo, utilitarismo, todo tipo de correntes pecaminosas que tentam nos desviar do nosso rumo, do nosso foco. Mas, sabendo que eu tenho o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo que caminha comigo nesta jornada, eu posso seguir em frente. A prova disso é que quando lemos o Salmo 23, está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia, ele me leva às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Me guia, e ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você vai entender que quando você começa a vida com Cristo, não há o que temer. Agora, sem Cristo, você não terá sucesso. Em João 15:5 é dito: sem mim nada podeis fazer. Então, nesse primeiro ponto, o professor deve dar essa ênfase. O segundo ponto trata sobre o novo nascimento. Esse novo nascimento aqui, anoten, do grego, é de cima. Não é algo provocado por nós, não é algo provocado pela religião, não é algo que acontece pelo esforço próprio. Em Tito 3:5 está escrito: não por obras de justiça praticadas por nós mesmos.
Em Efésios 2, 8, 9, Paulo diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não há em mim algo bom que eu diga assim, eu vou promover a minha salvação. O Senhor vai ter que olhar para mim porque eu sou perfeito. Não. O Senhor Jesus, ele disse para Nicodemos, no capítulo 3, verso 3, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E esse novo nascimento ou regeneração é uma operação dentro do campo da soteriologia provocada simplesmente pelo poder da palavra através da ação divina do Espírito Santo de Deus. No verso 5 do capítulo 3 de João, é dito que vem de cima, vem do céu. Ou seja, quem traz o novo nascimento é o céu. E isso se dá pela ação salvadora de Cristo Jesus, o Filho de Deus. É muito importante. Então, por que nós precisamos do novo nascimento? Simples. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. E você sabe, à luz de Romanos 6, 23, é dito que o salário do pecado é a morte. No pecado, o homem não pode se voltar para Deus. Então, todos nós precisamos do novo nascimento. Por quê? Porque nós pecamos. Quando você pega essa palavra antropos, no grego, se relacionando aqui com Nicodemos, um homem foi ter de noite com Jesus, esse termo aí é genérico. Envolve mulher, envolve criança, envolve o jovem, o adolescente, homem no aspecto geral. Ou seja, quer seja branco, negro, amarelo, culto, inculto, sábio, ignorante, todos pecaram, todos, e estão separados da glória de Deus. Então, quem precisa desse novo nascimento? Todos que pecaram, homens e mulheres. E para se voltar para Deus, é preciso, como está lá em Mateus 3,8, haver um verdadeiro arrependimento. E aí, esse reiniciar da vida, o reprogramar da vida, vem do céu. Não há como o homem, pela sua religião, pela sua filosofia, pela sua inteligência, retornar para Deus pelo seu esforço próprio. Isso só é possível mediante a ação divina. Então, nós temos aí essa segunda vida, que é a vida que começa com Cristo, a vida espiritual. E aqui nós temos, no subponto 2, a religião não faz nascer esse novo homem. É verdade. Veja que quando lemos João capítulo 3, a Bíblia diz que Nicodemos foi de noite ter com Jesus. É claro que essa expressão foi de noite ter com Jesus, ela aponta para uma particularidade de Nicodemos que não queria ser visto pelos amigos. Mas o que nós podemos analisar no aspecto metafórico é que essa noite representava a noite da vida de Nicodemos. Nicodemos tinha uma religião. A religião de Nicodemos, ela conhecia, na verdade, todos os preceitos da lei, ele era do partido dos fariseus, era um homem de alto nível, conhecia a Torá, conhecia as normas religiosas. Mas por que ele foi ter com Jesus se ele já tinha uma religião? Prova-se aqui que a religião de Nicodemos, ela não tinha aquilo que a alma dele precisava. É importante compreender que a religião dentro do cenário humano, ela se faz necessária, porque em essência o homem é um ser espiritual, ele é um ser religioso. E dessa particularidade tratou Hegel, e o próprio Napoleão Bonaparte dizia que toda religião foi criada pelo homem. É claro, nós sabemos que esse termo religare no latim, ele dá a ideia de ligar o homem com uma divindade. Mas é preciso entender que a religião não salva. A religião tem suas práticas boas, tem os seus ensinos éticos e morais, e que contribuem para o bem do homem. E que nunca vai deixar de ter religião no mundo, seja ela certa ou errada, nunca vai deixar de existir. Por quê, pastor Aziel? Porque existem coisas que a ciência não pode responder. A ciência não pode dizer quando a vida começa e quando a vida termina. A ciência não pode tratar da vida após a morte. A ciência ela não trata da identidade do homem no seu bojo geral. Não há como ela fazer isso. Então o homem tem perguntas questionáveis que a ciência não pode responder e que a religião ela vem com esse somatório que traz essa quietude para a alma. Então a religião ela responde a alguns anseios do homem. Agora eu quero pontuar.
A religião, com as suas práticas, com os seus ritos, com as suas crenças, elas podem ser religiões naturais, criadas pelos homens, e ter aquela religião que, na verdade, ela se baseia, ela se fundamenta na palavra de Deus. Alguém diz assim, todas as religiões são boas, não é verdade. Cada religião tem seus argumentos. Agora, o que nós podemos dizer, por exemplo, o cristianismo tem que se fundamentar na palavra de Deus, em Cristo Jesus, para que seja verdadeiro. Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa ideia do universalismo, ela não tem base bíblica. O que nós queremos dizer aqui é que Nicodemos tinha uma religião, mas a religião não promoveu a vida, a salvação dele. Quando lemos Mateus 19, o jovem rico tinha a sua religião, mas Jesus disse, falta-te uma coisa. Está claro que a religião, ela pode dar a ideia de ligar com o eterno, mas é preciso a base bíblica. Quando nós lemos Romanos, capítulo 1, do verso 24 em diante, nós temos a religião natural, aquela religião criada pelo homem, pela ideia do homem, que despreza Deus, que adora a criatura e não o Criador. Essa é a religião natural. Nós podemos perceber que nós temos, dentro do contexto bíblico, a religião natural em Caim, que ele vai orar a Deus, ele vai levar o sacrifício, mas o coração é maléfico. Ele fazia as suas práticas religiosas, mas tinha uma religião natural. Quando nós vamos para Êxodo 32, até Israel caiu nesse pecado da falsa religião, criando um bezerro e adorando. Era a falsa religião. Então, o existencialismo tem a sua religião, o homem natural tem a sua religião. Mas o que nós estamos falando aqui é que a religião, para ser verdadeira, ela tem que se pautar na palavra de Deus. E nós pregamos o Cristo que salva, e não as religiões fora do Deus verdadeiro. É muito importante que nós atentemos para essa particularidade. Então, eu estou dizendo aqui que a religião não salva. E no subponto 3, o novo nascimento e o seu processo. Ou seja, quando você lê a expressão de novo, significa do céu, vem do alto, começa com o próprio Deus. Por fim, você tem aí no ponto 3, o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. Quando nós falamos sobre o Novo Testamento, ele é por demais relevante, porque a partir desse momento, você tem a velha aliança, que é o Antigo Testamento, que estava em processo. Agora, quando você chega no Novo Testamento, nós temos agora essa nova aliança. É importante que o irmão saiba que o Novo Testamento apontava para o novo compromisso que é firmado através do sangue de Cristo Jesus. Em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26, Jesus foi bem categórico, quando ele diz, esse é o cálice da nova aliança. Então você tem berit no hebraico, você tem a expressão de atek no grego, que esta nova aliança aí, em paralelo, se você pegar Jeremias 31, 31, ali há um paralelo da antiga com a nova aliança que vai ser firmada pelo sangue de Cristo Jesus. Está lá em João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa nova aliança, ela começa com o sangue de Cristo Jesus. Ele traz essa nova aliança. O Novo Testamento é o cumprimento, conforme Mateus 5,17, é o cumprimento daquilo que falava de Cristo na velha aliança. Mateus 24, 44. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, a lei falou de mim, a Torá, os profetas falaram de mim. Então você tem a lei, você tem os profetas e você tem os escritos, você tem o lado poético, tudo apontava para Cristo Jesus. Então, na velha aliança eu tenho a promessa, na nova aliança eu tenho o compromisso ou a comprovação, a confirmação da promessa. Então, essa expressão evangelho, essa expressão nova aliança, ela aponta para aquilo que é firmado em Cristo Jesus. Ou seja, através do Novo Testamento nós temos a pessoa de Cristo. E a temática geral nesta nova aliança
é Cristo Jesus. No Novo Testamento nós temos apóstolos, nós temos profetas, nós temos figuras importantes, mas tudo vai orbitar em torno da pessoa de Cristo Jesus. Então, o Novo Testamento, ele é sumamente importante para os cristãos, porque nele nós temos a palavra de Cristo, a nova aliança que foi firmada pelo seu sangue. Deus nos abençoe.